ele se refere a si mesmo na terceira pessoa. Come da caça de teu filho. E quando ele se refere a si na terceira pessoa, ele está dando a essa frase um caráter mais solene também. Então, quando nós comparamos a frase de Esaú com a frase de Jacó, nós vemos que a frase é praticamente a mesma. Mas a construção de Esaú é uma construção mais solene. Jacó diz: levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Ele diz. Já Esaú é mais solene no seu modo de falar. Ele diz: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Isso é percebido pelos comentaristas. Os comentaristas do texto hebraico, eles notam essa distinção nas frases. E eles percebem que Esaú, quando enuncia essa frase, que significa basicamente o mesmo daquilo que Jacó disse no versículo 19, eles percebem que há no falar de Esaú uma postura mais solene, há uma solenidade maior. Por que isso acontece? Porque há essa solenidade na hora que Esaú fala, e essa solenidade não existe no momento em que Jacó fala. É muito simples. Esaú, quando fala, ele está tomado, ele está dominado pela grandeza do momento. Ele sabe que aquele momento é um momento grandioso. E por ser um momento grandioso, ele se comporta com solenidade naquele instante. Jacó não tem essa percepção. Jacó não tem em mente a solenidade do momento. Jacó tem em mente a fraude, visando a obtenção de vantagens pessoais. Muito interessante observar isso. Há algo importante a se observar a partir de um detalhezinho como esse presente no texto. Nós tendemos a demonstrar, pelo nosso modo de falar e de agir, pelo nosso comportamento, nós tendemos a demonstrar a forma como nós interpretamos o momento que estamos vivendo. Observem, por exemplo, pensem, por exemplo, no culto que prestamos a Deus. É muito interessante observar a postura das pessoas nesse momento. As pessoas que têm noção de que o culto a Deus é um momento santo, é um momento solene, é um momento voltado para a adoração do que é sagrado. É um momento em que a razão central da nossa existência se expressa da maneira mais clara que podemos expressar, com que a podemos expressar. Essas pessoas, elas têm uma postura específica durante os cultos. Você não vê essas pessoas se comportando de modo distraído. Você não vê essas pessoas se comportando de modo desprezível. Você não vê isso. As pessoas que têm essa noção: estou aqui, eu estou prestando um culto ao meu Deus. Esse meu Deus é um Deus grandioso. Esse meu Deus é um Deus santo. Ele é o meu Criador. Ele é o sustentador da minha vida. Ele é a fonte de todas as bênçãos das quais desfruto. Ele é o meu protetor. Mais do que isso, Ele é o meu Salvador. Ele enviou o seu Filho por mim. Eu estou aqui neste momento agora, não apenas cumprindo um costume religioso. Eu estou aqui num ato litúrgico de adoração e de serviço a esse Deus glorioso, a esse Deus grandioso. Eu estou aqui fazendo essas coisas. Eu estou aqui cumprindo esses objetivos. Essas pessoas que têm essa noção, a noção voltada para a solenidade de um momento como esse, elas têm um modo de se comportar específico. Elas são atenciosas. Elas são respeitosas.
O seu comportamento é um comportamento exemplar. Elas querem aprender. Elas querem participar do culto com sinceridade de coração. Elas querem cantar com sinceridade de coração. Elas querem acompanhar a leitura bíblica. Elas querem acompanhar as orações e dizer ali o seu amém. Elas querem essas coisas. E elas se deleitam nessas coisas e buscam essas coisas e vêm aqui para ter essas coisas. Porque elas têm noção da solenidade do momento cultual. Mas, quando nós nos deparamos com pessoas que não têm essas noções, é interessante observar a diferença. É impressionante. Quando nos deparamos com pessoas que não têm noções acerca da solenidade, da grandeza do momento de adorarmos a Deus num culto, nós percebemos na própria postura das pessoas o modo como elas realmente não entendem o que estão fazendo aqui. Nós percebemos expressões de impaciência, um desprezo por tudo. Notamos isso. Elas desprezam tudo isso. Nós não entendemos por que estão aqui. Elas estão presentes, mas desprezando tudo isso. Algumas brincando no celular. Já imaginaram isso? Crentes durante o culto brincando no celular. Joguinhos. Mensagenzinhas. Notamos essas coisas. Eu vejo tudo aqui de cima. Eu vejo, eu sei. E os irmãos também percebem essas coisas. O que acontece? O que acontece com essas pessoas? Por que elas são assim? Porque elas têm essa postura durante os cultos. Por quê? Muito simples. Elas não têm noção da solenidade deste momento. Não têm noção disso. E por não terem noção disso, elas estão focadas em outras coisas. Como Jacó, em interesses pessoais. Em ter algum deleite pessoal. E se isso não acontece, elas se desligam imediatamente, começam a buscar outras coisas. As pessoas que têm noção da solenidade e da grandeza, têm outra postura, outro modo de agir. Nós podemos ver isso nas diversas igrejas. Eu já fui em igrejas, irmãos, que... Meu Deus. Eu já fui em igrejas que eu tive que parar de pregar. Eu parei. E eu disse, irmãos, eu estou indo embora. Desculpem ter vindo aqui incomodar vocês. E desci do púlpito. Tamanho descaso, o desprezo, o desinteresse, a falta de noção da importância daquele momento. Um momento de adoração, de serviço, de culto solene ao Deus verdadeiro. A ausência total de qualquer noção acerca disso. É assustador isso. Nós percebemos sutilmente essa distinção aqui entre Esaú e Jacó.